né? Daqui, falando num seminário realizado no mês passado no Colégio México, na Cidade do México, o representante da FNUAP, Ari Herkman, denunciou a ideia de que os elevados índices de divórcio e nascimento fora do casamento representam uma crise social, afirmando que representa, em vez disso, o triunfo dos direitos humanos contra o patriarcado. Olha, isso aqui é o típico raciocínio da lógica revolucionária. Porque se eu estivesse lá, eu perguntaria para o cidadão o seguinte: como é que você sabe? Como é que você sabe que isso representa, ou está representando, ou representará um progresso? Você já viu alguma sociedade, né, onde ou não existisse família, ou onde a dissolução das famílias tivesse trazido algum benefício? Me dê um único exemplo ao longo da história. Isso simplesmente não existe. Quer dizer, o que os caras estão tentando fazer agora é um tipo de sociedade que jamais existiu. Isto jamais existiu na história humana. Esse é um experimento totalmente louco que os negros tiraram da cabeça deles e querem fazer. Tá certo? Então, a ideia de progresso é uma coisa comparativa. Quer dizer, está falando que uma coisa que vem depois é melhor do que o outro que veio antes. Mas essa coisa que está vindo depois não é um fato consumado, é uma coisa que está acontecendo, é uma coisa mais tendencial do que um fato consumado. Então, como é que você sabe que isso será um progresso? E qual a relação que você vê entre isso e direitos humanos? Na verdade, não houve um aumento dos direitos humanos, houve apenas você está tirando o direito de alguns e está dando para outros. Por exemplo, o direito dos pais sobre os filhos, que é uma coisa universal. Isso é um dado universal. Não há uma única civilização na qual as autoridades não reconheçam os direitos dos pais sobre seus filhos. Umas mais, outras menos, mas todas reconhecem. Agora, de repente, você quer eliminar o pátrio poder. Ou seja, você não tem mais o direito de decidir o que o seu filho pode, por exemplo, programa que o seu filho pode assistir ou não pode assistir na televisão. Você não pode mais decidir o que ele come ou deixa de comer. Tá certo? Você não pode mais decidir que religião que ele vai seguir. Por quê? Porque vai ser o Estado, a comissão é algum assistente social, né, pago pelo próprio povo, que vai decidir isso aí. O que houve aí? Houve um progresso dos direitos humanos? Não. Houve simplesmente, você tirou o direito de um e deu o direito para o outro, porra. Não tem, aí não tem, na verdade, progresso nenhum. Isso aí é que nem, sei lá, a teoria do bode. Você põe o bode dentro de casa, fica tudo ruim, daí você tira o bode, fica, agora ficou ótimo. Entendeu? É a mesma coisa. Quer dizer, na verdade, você está tirando o direito dos cidadãos e dando mais direito ao Estado. Quer dizer, o Estado tem o direito de, através de seus funcionários, intervir na sua vida muito mais do que tinha antes. E, portanto, existe uma lista maior de delitos pelos quais você pode ir parar na cadeia. Como é que isso pode ser um aumento da liberdade ou dos direitos civis, meu saco? Eu estou raciocinando exatamente ao contrário. Existem pessoas que elas acham assim, que se você escreveu na lei mais direitos, olha, a pessoa tem direito a isso, fulano tem direito a isso, o outro tem direito a aquilo, então aumentou os direitos civis. Esse raciocínio é um raciocínio de jirico. Isso não é aceitável. O senhor que diz isso, a gente tem que ir lá e dar uma tapa na cara, não é nem discutir, não merece discussão. Porque presta atenção, o que é você ter um direito? Significa que alguém tem uma obrigação para com você. Se eu digo que você tem direito à moradia, isso quer dizer que alguém tem a obrigação de te dar a moradia. Então, para cada direito que você atribui a uma pessoa, você está colocando obrigações para outras pessoas e cada vez mais pessoas. E se essas não cumprem a obrigação, elas vão para a cadeia. Então, a proclamação de direitos é a proclamação de novos delitos potenciais, de novas razões para colocar as pessoas na cadeia. Agora, você vê a lista de direitos, que beleza, está cada vez mais aumentando o número de direitos. Eu digo, como é que você implementa esses direitos? Né? Criminalizando as pessoas que não cumpram as obrigações referentes a esses direitos. Portanto, pode ter certeza, meu filho, que se você tiver 3 direitos a mais, haverá 30 ou 40 ou 50 delitos potenciais a mais. E haverá mais pessoas sujeitas a ir para a cadeia. Como é que isso pode ser aumento dos direitos humanos, meu saco? O senhor pensa que o direito humano é um negócio assim que pode, sabe, aumentar de tamanho, mas é só
Então, um bebê pode pensar uma coisa dessa. Que a definição do direito é a bilateralidade da relação. Entendeu? Todo direito que existe, ele é sempre um negócio bilateral. Se um tem um direito, o outro tem obrigação. Por sua vez, esse que tem obrigação também tem lá seus direitos, que corresponde à obrigação ou para o mesmo portador do primeiro direito ou para terceiros. Portanto, não pode aumentar, caralho. Não pode aumentar. Pode aumentar a coeficiente de liberdade, mas o coeficiente de liberdade não é correspondente ao aumento do número de direitos. É correspondente à articulação entre direitos e obrigações. Não é simples aumento de direito. Quanto mais aumento de direito, mais aumenta a obrigação. E isso pode tornar tão opressivo que a sociedade inteira pode ir para a cadeia. No Brasil, a sociedade inteira é criminosa pela nossa Constituição, porque lá diz que é dever da sociedade dar educação e alimentação e assistência médica para as criancinhas. Como a sociedade inteira não está fazendo isso, qualquer brasileiro pode, a qualquer momento, ser acusado de não estar cumprindo a sua obrigação. Então, isso é uma coisa. Então, a proclamação desse direito é tão absurda, e como ela criminaliza todo mundo, e é impossível colocar todo mundo na cadeia, então isso fica no papel e não quer dizer nada. Então, significa o seguinte: pela lei brasileira, toda criança tem o direito à alimentação, mas ninguém tem a obrigação de dar nada para ela comer. Então, é o seguinte: ou criminaliza tudo, ou a lei vira uma palhaçada. É disso que está falando esse idiota, tá certo? Quer dizer, esse camarada tem um alto cargo no Fundo das Nações Unidas para a população e sai por aí falando besteira. Quer dizer, o mundo hoje está na mão desse tipo de cretino. É a estupidez criminosa que falava o Eric Fögelen. Isso é um exemplo característico de estupidez criminosa.